Protegido por desertos nas laterais, alimentada pelo poderoso rio Nilo e no comando da travessia de Suez, a República Árabe do Egito é agraciada com distintas vantagens. Graças à sua grande população, instituições e exército, o Cairo fica no coração do mundo árabe. Portanto, o poder brando vem naturalmente para o Egito. No entanto, o país também tem seu quinhão de problemas. A economia está falhando, o desemprego juvenil está nas alturas, os recursos são escassos e a oligarquia dominante é incapaz de realizar reformas. Sim, o Egito já viu dias melhores, mas muitos de seus problemas socioeconômicos estão integrados em sua geografia. Para entender o porquê e o como, devemos nos aprofundar na geopolítica do Egito. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. As aparências podem enganar. Apesar de medir mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a porção habitável do Egito representa menos de 3% de sua massa terrestre. Uma fina faixa verde que corre ao longo das margens do rio Nilo é o lar de quase 99% da população do país. Para comparação, imagine um país do tamanho da Bélgica, mas com 100 milhões de pessoas. Conforme o Nilo se aproxima do Mediterrâneo, ele se espalha em um grande delta fértil que hospeda a maioria dos principais centros urbanos do Egito, como Alexandria e a capital Cairo, sendo logo ao sul do delta. Essa densa concentração de pessoas, dinheiro e terras cultiváveis compõem o coração do Egito. A maior parte da formulação política é feita aqui. No entanto, à medida que o Nilo sobe, sua bacia hidrográfica se reduz a uma faixa de apenas 30 km de largura. Todos os componentes da sociedade, tais como habitação, infraestrutura, negócios, segurança e etc., devem ser construídos dentro deste estreito corredor de espaço, deixando pouca margem para erros. Pior ainda, o Nilo não é comercialmente navegável. É um rio adequado mais para irrigação, não para o transporte, que teve e continua tendo profundo impacto no estado. O comércio só pode ser feito por via terrestre, que eleva em 10 vezes o custo do transporte, considerando o preço do combustível por unidade de carga. Não apenas isso, mas porque os egípcios vivem em uma longa e estreita concha de retalhos de terra ao longo das margens do rio Nilo. O governo teve que construir uma infraestrutura cara para conectar o eixo norte e sul. Pior ainda, como uma área habitável é dividida em duas pelo próprio Nilo, cada lado da margem requer sua própria infraestrutura. Então, quando uma rodovia vai de Assuíte para o Egito Central, devem ser construídas estradas paralelas do outro lado do rio, que efetivamente dobram os custos de infraestrutura. Nenhum outro país tem esse dilema de infraestrutura, e ainda piora. Para compensar os custos de transporte, o Estado oferece subsídios para necessidades como bens energéticos e alimentos. Esse subsídio chega a 8% do PIB anual do Egito, o que é um fardo substancial para o governo, mas sem esses subsídios, o custo de vida aumentaria quanto mais se viajasse para o sul. Distância, portanto, é o maior tirano do Egito. Mais ao sul, além da cidade de Assuan, o Nilo é sufocado por obstáculos de água como cataratas, enquanto os lagos saltam para uma largura de 350 metros a 1 quilômetro. Esses perigos tornam a travessia do Nilo somente possível em pontos específicos. Consequentemente, governantes egípcios históricos raramente se expandiram além. Para todos os efeitos, o Egito começa no delta do Nilo. Em conjunto, o rio Nilo garante ao Egito um sistema de irrigação confiável, mas os custos operacionais de manutenção da unidade política superam a produtividade disponível. O resultado é uma pobreza duradoura. O PIB do Egito é tão baixa quanto a do Iraque, uma nação que está sofrendo há décadas em conflitos internos. O Egito moderno resolveu esse problema convertendo sua produção de grãos em algodão. Uma vez que o algodão é vendido por um valor mais alto, o Cairo ganhou um fluxo de renda adicional. Dito isso, cada hectare de terra preciosa que é dedicada ao algodão chega ao gasto da produção de alimentos. Este é um grande negócio. O Egito ganhou um pouco mais de capital, mas hoje o celeiro da antiguidade importa a maior parte de seus alimentos. Outra expressão da geografia egípcia é o autoritarismo. Devido à escassez de terras e à extensão do país,
O planejamento nacional é necessário se o Egito quiser permanecer uma entidade única. Apenas um governo central forte pode fornecer tais serviços. Acontece que a história do Egito está repleta de regimes autoritários, começando com os faraós. A situação atual não é diferente, com os militares atuando na vanguarda da sociedade. Veja, no Egito, quase todo o valor é administrado por ou para o benefício da oligarquia militar, de importações e exportações aos bancos e à agricultura. De alguma forma, os funcionários militares têm uma mão nisso, mas a impunidade com que os militares conduzem seus negócios também cria corrupção. Como tal, quaisquer que sejam os recursos limitados disponíveis, a maioria desaparece nos bolsos da elite, muito parecido com os esplêndidos faraós do passado. Todos esses fatores combinados, transporte, infraestrutura, terras aráveis, subsídios estatais e corrupção, restringem a capacidade do país de seguir em frente. E ainda, apesar de tudo, o Egito resiste. É certo que sua língua, os costumes de fé mudaram com o tempo, e a terra foi ocupada e governada por estrangeiros por milênios, mas o Egito, como uma entidade distinta, sobrevive. Isso porque o Egito é uma das poucas nações naturais do mundo, devido à sua geografia circundante. De uma forma ou outra, o Egito sempre voltará à vida. O deserto da Líbia e além dele do Saara fortificou o flanco ocidental. O terreno é quase intransitável para grandes exércitos, nem mesmo a Wehrmacht nazista conseguiu ultrapassá-lo. E as poucas vezes em que tal invasão teve sucesso, foi devido à turbulência política da capital. Hoje, a ameaça mais significativa do Ocidente decorre da atividade jihadista da Guerra Civil da Líbia. É uma ameaça que requer vigilância, mas nada que realmente ameace o Estado. Entretanto, no flanco sul, a capital estrangeira mais próxima está ligada a mais de 1000 quilômetros do delta do Nilo. Apenas uma vez na história o Egito foi conquistado pela antiga Núbia no século 7 a.C. A Núbia não existe mais, mas há uma ameaça existencial proveniente dos projetos sudaneses e etíopes sobre a parcela de água do rio Nilo. A Etiópia está construindo barragens hidrelétricas em todo o Nilo Azul, enquanto o Sudão busca expandir sua produção agrícola, redirecionando a água para o seu sistema de irrigação. A longo prazo, esses projetos de concessão restringirão o volume de água disponível para o Egito. De alguma forma, os legisladores egípcios terão de responder aos projetos etíope e sudanês. A leste do delta do Nilo fica o Istmo do Suez, que conecta o Mediterrâneo ao Mar Vermelho através do Canal de Suez, o ativo mais estratégico do Egito. Tributação e regulamentação do comércio gera mais de 15% da receita total do governo, o que é uma quantia considerável por si só. Mas o Suez também concede ao Egito peso diplomático, permitindo que seus legisladores extraiam o máximo de concessões das grandes potências. Por exemplo, o Egito recebe mais de $1 bilhão anualmente dos Estados Unidos em ajuda militar e também compram equipamentos militares russos e hardware de energia com desconto, ao mesmo tempo em que a China despeja capital de investimento no Egito. Todo mundo quer ter uma boa relação com o Cairo, tudo graças ao Istmo do Suez. Ainda a leste do Suez está o único vestígio de terras egípcias conhecidas como Península do Sinai. É um deserto de seca e calor escaldante. A maioria dos 600 mil residentes da região vivem ao longo da costa, porque o interior é inacessível. Mesmo com a tecnologia moderna, apenas exércitos bem equipados podem cruzar o deserto, e aqueles que conseguem superar os elementos do Sinai encontrarão uma força egípcia bem preparada. Tais encontros aconteceram várias vezes ao longo da história, mas cada campanha militar veio com altos custos para a força invasora. Hoje, o estado mais poderoso do flanco oriental é o Estado de Israel. A paz entre o Egito e Israel provavelmente não durará por causa da tinta no papel, mas porque o Sinai é um amortecedor confiável entre os países. Em vez disso, a ameaça mais significativa do Sinai vem da atividade de grupos militantes. A paisagem remota da península a torna um santuário para jihadistas, contrabandistas e redes criminosas. Portanto, uma presença de segurança duradoura é necessária,
para subjugar as atividades ilícitas e manter a barreira com Israel. Do leste-oeste ao sul, o Egito é relativamente seguro, e é assim que o país ganhou seu apelido histórico de Mizraim, que significa fortaleza, o nome que representa a reclusão geográfica do Egito. Dito isso, todo o castelo tem sua fraqueza, e a principal vulnerabilidade do Egito reside ao norte, perto do mar. Qualquer potência que possa projetar a força através do Mediterrâneo também pode dominar o delta do Nilo. Desde os romanos, os turcos e os britânicos, o Egito tem uma história de colonização nas mãos de potências mediterrâneas. A situação atual não é diferente. Para defender seu coração, no século XXI, o Egito precisa de uma marinha robusta, mas os custos de tal frota estão além dos recursos do Cairo. Então, em vez disso, os egípcios precisam chegar a um pacto como uma potência naval dominante no Mediterrâneo Oriental. Na década de 1950, o Egito mudou de aliança quando trocaram os britânicos pela União Soviética. Então, na década de 1960, quando a Marinha dos Estados Unidos ganhou força, os legisladores egípcios mudaram de lado mais uma vez. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o Egito chegará a um acordo com a força aérea e naval dominante. Ela não pode defender seu coração. A atual potência naval regional em ascensão é a Turquia, o que explica porque nos últimos anos as autoridades de Ankara e o Cairo estiveram em desacordo. O Egito sente-se ameaçado pela Turquia, e a corrida da energia do Mediterrâneo Oriental apenas exacerbou a narrativa. Entretanto, enfrentando uma série de provações, o Egito é um lugar onde a geopolítica ganha vida. A falta de vias navegáveis internas aumenta os custos da infraestrutura e dos subsídios, enquanto o corredor estreito de espaço habitável produz muito pouco capital e os custos da manutenção da unidade superam a produtividade disponível. E por pior que pareça, essas tendências vão piorar no futuro próximo. Prevê-se que a população do Egito chegará aos 160 milhões até 2050, colocando o estresse adicional sobre seus ativos. Se nenhuma reforma for feita, o Egito enfrentará uma catástrofe humanitária em meados do século. Então, o primeiro objetivo do governo é resolver a situação socioeconômica. Não há solução fácil para isso, mas duas coisas podem ser feitas: eliminar a corrupção na administração pública e permitir que as empresas privadas criem raízes no país. O segundo objetivo do Egito é reavaliar sua relação com a Turquia. O coração do delta do Nilo está completamente exposto e o Cairo não tem os meios para confrontar Ankara ao mesmo tempo que realiza reformas em casa. O impasse entre os dois pode piorar antes de melhorar, mas eventualmente o Cairo precisa estar em bons termos com o poder marítimo dominante da região, independentemente de quem seja esse poder. Em terceiro lugar, os egípcios precisam fazer um acordo com a Etiópia e o Sudão em relação à parte do rio Nilo. Para alcançar uma resolução diplomática, o Cairo precisa encontrar maneiras de aumentar sua alavancagem na periferia. O quarto objetivo é que o Egito mantenha controle total sobre a travessia de Suez, que é uma fonte de receita comercial e influência diplomática. Isso é especialmente importante, uma vez que o Egito agora é um importador de alimentos, colocando a nação inteiramente à mercê de seus fornecedores estrangeiros. Então o Suez deve ser usado para extrair concessões de grandes poderes, embora deva ser notado que o Cairo não pode atuar com impunidade no Suez, uma vez que afeta a economia global. O objetivo final para o Egito é usar seu poder brando para reclamar seu assento com o coração do mundo árabe. Até a década de 1970, muito antes da Arábia Saudita e os outros estados do Golfo Árabe se tornarem conhecidos, instituições egípcias de educação, mídia e religião eram amplamente reconhecidas como centros culturais das nações de língua árabe. Este poder brando deve ser mais forte para que o Egito tenha alguma influência fora de sua fronteira imediata. Existe um provérbio egípcio que melhor captura seu estado geopolítico, que diz assim, abre aspas, estique suas pernas até onde o seu cobertor vai. Em outras palavras, a geopolítica determina que o Egito não pode viver além de suas possibilidades. E esse foi o Caspian Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento,
dê like, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.